Não importa o quanto saibamos sobre o passado, ainda há muitos mistérios históricos que talvez nunca sejam resolvidos, desde a data do nascimento de Jesus até a verdadeira identidade de Jack o Estripador. Certas coisas não têm explicação. No final das contas, podemos muito bem nunca encontrar as respostas, o que torna essas questões históricas ainda mais intrigantes. Quer descobrir os maiores mistérios históricos do mundo? Então fique no vídeo e já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar. Jack o Estripador. Jack o Estripador é o nome dado a um infame serial killer que operou em Whitechapel, em Londres, durante o final do século XIX. Os assassinatos ocorriam principalmente entre agosto e novembro de 1888. Jack o Estripador é conhecido por ter assassinado pelo menos 5 mulheres durante esse período. As vítimas eram todas mulheres da prostituição, e seus nomes eram Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Os assassinatos eram marcados por uma extrema brutalidade, incluindo cortes na garganta e mutilações severas nos corpos. O assassino tinha um modus operandi característico. Ele se aproximava das vítimas nas ruas escuras de Whitechapel, oferecia seus serviços ou fazia perguntas aparentemente inofensivas e em seguida as atacava brutalmente. Os ferimentos eram consideravelmente terríveis, levando à conclusão de que o assassino tinha conhecimento anatômico. Um dos aspectos mais intrigantes do caso é que o suposto assassino enviou várias cartas para a polícia e para a imprensa. A mais famosa delas é conhecida como a Carta de Jack o Estripador, que foi recebida pelo Central News Agency de Londres em setembro de 1888. No entanto, a autenticidade desta carta tem sido objeto de debate. A polícia londrina, liderada pelo inspetor-chefe Frederick Eberline, realizou extensas investigações, mas não conseguiu capturar o assassino. Vários suspeitos foram identificados, incluindo médicos, alfaiates e até mesmo membros da realeza, mas nenhum deles foi condenado de forma conclusiva. O mistério de Jack o Estripador gerou inúmeras teorias e especulações ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que o assassino era um cirurgião, devido à precisão de seus cortes, enquanto outros afirmam que poderia ser alguém de status social elevado. A ausência de evidências sólidas e a falta de um suspeito definitivo aumentaram a controvérsia em torno do caso. O mistério de Jack o Estripador continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Inúmeros livros, filmes e documentários foram produzidos sobre o caso, e muitos entusiastas do crime continuam a investigar e debater as teorias. O nome Jack o Estripador tornou-se sinônimo de serial killers e mistérios não resolvidos. Apesar de mais de um século ter se passado desde os terríveis assassinatos, a identidade de Jack o Estripador permanece um enigma não resolvido, tornando este um dos maiores mistérios criminais da história. O assassinato de John Kennedy. O assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, é um dos eventos mais marcantes e controversos da história dos Estados Unidos. O assassinato ocorreu em 22 de novembro de 1963, quando Kennedy foi morto a tiros em Dallas, no Texas, enquanto participava de um desfile em um carro conversível. Ele foi baleado na cabeça e no pescoço por disparos de um atirador desconhecido. O governador do Texas, John Connally, também foi atingido e ficou ferido. Lee Harvey Oswald, um ex-marinheiro, foi preso e acusado do assassinato de Kennedy, mas ele negou envolvimento. Após o assassinato, uma investigação oficial liderada pela comissão Warren foi estabelecida para examinar as circunstâncias da morte de John Kennedy. A comissão Warren concluiu que Lee Harvey agiu sozinho ao assassinar Kennedy e que não havia conspiração envolvida no assassinato. Desde o início, o assassinato de JFK gerou uma série de teorias da conspiração que sugiram que Oswald não agiu sozinho. Algumas teorias alegam que haviam múltiplos atiradores envolvidos, enquanto outra aponta para a possível participação de agentes de inteligência ou grupo secreto. Várias controvérsias e lacunas na investigação oficial alimentaram as teorias da conspiração. Isso inclui o chamado tiro mágico, que afirma que as balas que atingiram Connally não poderiam ter vindo de um único atirador. A falta de transparência em relação a documentos e evidências relacionados ao caso também aumentou a desconfiança. O irmão de Kennedy, Robert, que era procurador
procurador-geral dos Estados Unidos na época foi assassinado em 1968, quando concorria à presidência. Muitas teorias da conspiração sugerem uma conexão entre os assassinatos de Kennedy e Robert, embora nenhuma conexão conclusiva tenha sido estabelecida. O assassinato de Kennedy teve um impacto profundo na política e na psique dos Estados Unidos. Ele deixou uma marca duradoura na memória coletiva do país. O mistério em torno do assassinato e as teorias da conspiração continuam a alimentar debates e discussões até os dias de hoje. Em 1992, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a lei de divulgação de documentos sobre o assassinato, ordenando a divulgação de documentos governacionais relacionados ao caso. A divulgação de documentos ao longo dos anos trouxe à tona novas informações e detalhes sobre o assassinato, mas também aumentou a complexidade do caso. Apesar dos anos de investigação e debate, o assassinato continua sendo um mistério não resolvido para muitos. A questão de quem está por trás do assassinato ou assassinato e se houver uma conspiração envolvida permanece um tópico de interesse e especulação na história dos Estados Unidos. Quando Jesus nasceu? O mistério em torno da data exata do nascimento de Jesus Cristo é uma questão que perdura há séculos e ainda não foi completamente resolvida. A data tradicionalmente celebrada como Natal é dia 25 de dezembro, mas há muitas incertezas e teorias que cercam esse evento. A principal fonte que os cristãos usam para determinar a data do nascimento de Jesus é o Novo Testamento da Bíblia, que contém relatos dos evangelhos de Mateus e Lucas. No entanto, esses evangelhos não fornecem uma data específica. Eles indicam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes e que seu nascimento foi associado a um censo ordenado por César. Essas informações históricas foram usadas como base para tentar calcular a data. A escolha de 25 de dezembro como a data do Natal tem raízes na tradição cristã, mas não é uma data que pode ser confirmada pelos registros históricos. Foi adotada no século IV como a data oficial de celebração do nascimento de Jesus, possivelmente para coincidir com festivais pagãos de inverno. Além disso, o calendário usado na época, o calendário juliano, diferia do nosso calendário gregoriano moderno, o que torna ainda mais difícil determinar uma data precisa. Além disso, algumas teorias sugerem datas alternativas para o nascimento de Jesus, como a primavera ou o outono. Com base em interpretações diferentes das pistas fornecidas nos evangelhos, em última análise, o mistério em torno da data de nascimento de Jesus é uma parte intrínseca da história e da fé cristã. Embora a data específica permaneça incerta, o Natal continua a ser uma celebração importante para os cristãos em todo o mundo, lembrando o nascimento do Salvador. Independente da data precisa, o significado espiritual e a mensagem de esperança associados ao Natal são centrais para a fé cristã. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que se tornou famosa devido a uma série de desaparecimentos misteriosos de navios e aeronaves que ocorreram ao longo dos anos. Esta área é delimitada por 3 pontos geográficos: Miami, Bermudas e Porto Rico. Embora muitos dos mistérios associados ao Triângulo das Bermudas tenham sido amplamente exagerados e mal interpretados, eles continuam a intrigar e alimentar teorias da conspiração. Ganhou notoriedade devido a uma série de relatos de navios e aviões que desapareceram sem deixar vestígios enquanto estavam na área. Esses desaparecimentos muitas vezes envolvem a perda de comunicação com embarcações ou aeronaves, tornando-os ainda mais enigmáticos. Um dos casos mais famosos é o Voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu em 1945 durante um treinamento de voo. O navio de cargas SS Marine Sulphur Queen desapareceu em 1963, levando consigo uma tripulação de 39 pessoas. O voo 441 da Flying Tigers Line, um avião de carga, desapareceu em 1962, enquanto sobrevoava o Triângulo das Bermudas. Muitos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas têm explicações científicas plausíveis, como mau tempo, falhas mecânicas, erros de navegação e problemas de comunicação. Além disso, a área também é propensa a tempestades súbitas e violentas. Apesar das explicações racionais, o Triângulo das Bermudas é frequentemente associado a teorias da conspiração, incluindo alegações de que fenômenos
fenômenos paranormais, abduções alienígenas ou até mesmo uma base submarina secreta estão por trás dos desaparecimentos. Ao longo dos anos, houve muitos esforços para investigar o Triângulo das Bermudas e seus mistérios. Submarinos, pesquisadores e cientistas têm realizado estudos na área para compreender melhor as condições atmosféricas e oceanográficas que podem contribuir para eventos incomuns. Apesar da aura de mistério, muitos especialistas e autoridades em aviação e navegação acreditam que o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso do que outras áreas do oceano. Os desaparecimentos, embora notáveis, não são estatisticamente mais frequentes nessa região do que em qualquer outra parte do mundo. Em resumo, embora o Triângulo das Bermudas seja envolto em mistério e tenha gerado muitas histórias intrigantes, muitos dos eventos associados a ele têm explicações científicas plausíveis. Ainda assim, o enigma em torno dessa área permanece uma fonte de fascinação e especulação para muitas pessoas em todo o mundo. Onde está o Santo Graal? A busca pelo Santo Graal é uma das lendas mais famosas e misteriosas da história, envolvendo uma busca pelo cálice sagrado que teria sido usado por Jesus Cristo na última ceia. O mito do Santo Graal é uma narrativa lendária que se originou na Idade Média e tem raízes nas histórias do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Segundo a lenda, o Santo Graal é o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia e mais tarde teria sido usado para coletar seu sangue na crucificação. É considerado um objeto sagrado de poder espiritual imenso, capaz de conceder imortalidade e realizar milagres. A busca pelo Santo Graal é frequentemente retratada como uma jornada épica realizada por cavaleiros e heróis em busca desse artefato sagrado. A história mais conhecida é a Lança do Destino, de Parzival, escrita pelo autor alemão Wolfram von Eschbach. Nessa história, Parzival parte em busca do Santo Graal, que é guardado por um grupo de cavaleiros chamado Templários do Graal. Há várias versões e interpretações da lenda do Santo Graal. Algumas histórias sugerem que o Graal é um cálice, enquanto outras o retratam como uma pedra preciosa ou uma tigela. Além disso, há debates se o Graal é um objeto físico ou um símbolo espiritual. Ao longo da história, várias pessoas e organizações afirmam possuir ou ter encontrado o Santo Graal. O Cálice de Santo Calixto, o Santo Graal de Valência e o Santo Graal de Gennevilliers são exemplos de objetos que foram reivindicados como verdadeiro Graal. No entanto, nenhuma dessas reivindicações foi comprovada de forma conclusiva. Além das interpretações tradicionais, o mito do Santo Graal também inspirou obras de ficção moderna, incluindo romances, filmes e séries de TV. Uma das representações mais famosas é o filme Indiana Jones e a Última Cruzada, que segue a busca de Indiana Jones pelo Santo Graal. Em resumo, o Santo Graal é um objeto lendário que desempenha um papel importante na mitologia medieval europeia, envolvendo aventuras épicas e buscas por seu poder espiritual e mágico. Apesar de muitas histórias e reivindicações ao longo dos séculos, o verdadeiro Santo Graal continua sendo um mistério não resolvido, envolto em lendas e especulações. O Monstro do Lago Ness. O Monstro do Lago Ness, também conhecido como Nessie, é uma das lendas mais famosas e intrigantes da criptologia, que é o estudo de animais lendários ou desconhecidos. Nessie é supostamente uma criatura aquática que habita o Lago Ness, um grande lago de águas doces nas Highlands da Escócia. A lenda do Monstro do Lago Ness remonta a séculos, com relatos iniciais datando do século VI. No entanto, a fama mundial da criatura começou a crescer na década de 1930, quando uma série de avistamentos foram relatados. Nessie é geralmente descrita como uma criatura parecida com um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico, com pescoço longo e corpo grande. Descrições variam, mas muitos relatos descrevem uma cabeça pequena em um pescoço longo, com uma série de costas arredondadas visíveis acima da superfície da água. Centenas de avistamentos de Nessie foram relatados ao longo dos anos, com muitos envolvendo turistas, moradores locais
e pesquisadores. A maioria das evidências consiste em fotografias e filmagens, mas a qualidade e a autenticidade dessas imagens são frequentemente contestadas. Além das imagens, algumas pessoas afirmam ter encontrado pegadas ou registros sonares que sugerem uma presença desconhecida no lago. Há várias teorias sobre a verdadeira natureza de Nessie. Alguns acreditam que pode ser um sobrevivente dos tempos pré-históricos, enquanto outros sugerem que poderia ser um grande peixe ou enganos de objetos flutuantes. Além disso, teorias menos convencionais incluem a possibilidade de Nessie ser um visitante extraterrestre ou uma criatura interdimensional. Várias expedições e pesquisas foram conduzidas ao longo dos anos para tentar encontrar evidências conclusivas da existência de Nessie, incluindo o uso de sonares submarinos. Apesar de muitos esforços, até o momento, nenhuma evidência conclusiva da existência de Nessie foi encontrada. Céticos argumentam que os avistamentos de Nessie podem ser explicados por fenômenos naturais, objetos flutuantes ou até mesmo fraudes. A lenda de Nessie também é frequentemente vista como uma atração turística e uma fonte de receita para a região do Lago Ness. Nessie continua sendo um enigma não resolvido e uma fonte de fascinação para muitas pessoas em todo o mundo. Apesar da falta de evidências definitivas, a lenda do monstro do Lago Ness permanece viva e inspira contínuas buscas e especulações. Em última análise, o monstro do Lago Ness permanece como um dos mistérios mais famosos e persistentes do mundo, cativando a imaginação e gerando debates sobre sua possível existência ao longo de gerações. A morte de Houdini. A morte de Harry Houdini é um evento misterioso e trágico envolvendo o famoso ilusionista e escapista Harry Houdini. Houdini, cujo nome verdadeiro era Eric Weiss, era conhecido por suas façanhas espetaculares de escapismo e ilusionismo. Harry Houdini nasceu em 24 de março de 1874 na Hungria e emigrou com sua família para os Estados Unidos em sua juventude. Ele se tornou um dos ilusionistas mais famosos do mundo no início do século XX. Conhecido por escapar de algemas, correntes, caixões, tanques cheios de água e outros dispositivos complicados, Houdini também era conhecido por sua paixão por desmascarar médiums e espiritualistas fraudulentos que afirmavam ter habilidades paranormais. A morte de Houdini ocorreu em 31 de outubro de 1926 em Detroit, Michigan. Naquela tarde, ele estava se apresentando em um teatro local e estava nos bastidores. Antes da apresentação, Houdini estava conversando com um grupo de estudantes universitários. Um dos estudantes, Gordon, pediu para testar a afirmação de Houdini de que ele poderia resistir a golpes no abdômen. Houdini, que estava reclamando de dor no estômago após uma apresentação anterior, concordou em ser golpeado no abdômen. No entanto, os golpes foram inesperadamente duros e repetidos, causando ferimentos graves. Houdini continuou a realizar sua apresentação naquela noite, apesar dos ferimentos. Só depois da apresentação, ele procurou atendimento médico. Ele foi diagnosticado com uma apendicite aguda e peritonite, que é uma infecção peritoneal, e foi submetido a uma cirurgia de emergência no hospital Grace, em Detroit. No entanto, devido à infecção disseminada, a cirurgia não conseguiu salvá-lo. Harry Houdini, então, faleceu em 31 de outubro de 1926, aos 52 anos de idade. A morte de Houdini gerou controvérsias e especulações durante esses anos. Alguns sugerem que os golpes de Gordon foram intencionais e que ele era um espião de médium e espiritualistas que desejavam vingança contra Houdini por desmascarar os seus truques. No entanto, as investigações policiais não encontraram evidências suficientes para apoiar a teoria de que os golpes foram intencionais. A causa oficial da morte de Houdini foi apendicite complicada por peritonite. Os ferimentos dos golpes contribuíram para o seu agravamento. A morte de Harry Houdini foi uma tragédia que tirou a vida de um dos maiores artistas de escapismo e ilusionismo da história. Sua morte deixou uma marca no mundo do entretenimento e continua a ser lembrada como um evento trágico e misterioso até os dias de hoje. A Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, é conhecida por seus mistérios e enigmas, especialmente em relação às estátuas monumentais de pedra, chamadas Moai, e a cultura intrigante que uma vez floresceu na ilha. Os Moais são as icônicas estátuas de pedra da Ilha de Páscoa, esculpidas por uma civilização antiga que existiu entre os séculos 10 e 16,
cerca de 900 moai foram esculpidas e muitas delas foram colocadas em ahu, plataformas de pedra ao longo da costa da ilha. Algumas moai atingem até 10 metros de altura e pesam várias toneladas. O mistério reside em como os antigos habitantes da ilha conseguiram transportar essas estátuas maciças. A Ilha de Páscoa era originalmente coberta por florestas exuberantes, mas o desmatamento excessivo levou à escassez de recursos naturais, como madeira e alimento. A falta de madeira levou os pesquisadores a questionar como os habitantes da ilha poderiam ter esculpido e movido os moais sem guindastes ou máquinas modernas. A civilização da Ilha de Páscoa entrou em declínio com muitos moai abandonados durante a construção. Teorias sugerem que conflitos internos, escassez de recursos e superpopulação podem ter contribuído para a decadência da sociedade. Outro enigma é a escrita Rongorango, que foi encontrada em tábuas de madeira na ilha. No entanto, até hoje, a maioria dos símbolos Rongorango não foi decifrada, tornando seu significado um mistério. A Ilha de Páscoa foi descoberta por europeus no dia de Páscoa de 1722, daí seu nome. Os contatos com exploradores europeus e a escravidão de parte da população pela escravização de Páscoa tiveram um impacto devastador na cultura e na população da ilha. Várias teorias foram propostas para explicar como os moai foram transportados, desde o uso de troncos de árvores como rolos até sistemas de cordas e alavancas. Além disso, a teoria sobre como a civilização da Ilha de Páscoa pôde alimentar sua população e manter o transporte de moai varia bastante. Muitos dos mistérios da Ilha de Páscoa ainda não foram totalmente resolvidos, e os detalhes da cultura e das realizações dos antigos habitantes continuam a ser objeto de pesquisa e especulação. A Ilha de Páscoa permanece como um lugar de maravilha e mistério, com suas estátuas de pedra impressionantes e sua história intrigante. A busca por respostas sobre o mistério desta ilha continua a ser um campo fascinante de estudo e exploração. O Zodíaco. O caso do Zodíaco é um dos mistérios criminais mais notórios e enigmáticos da história dos Estados Unidos. Envolve uma série de assassinatos brutais e cartas criptografadas enviadas a jornais e à polícia por um assassino em série, que se autodenominou Zodíaco. Crimes do Zodíaco ocorreram na Califórnia, principalmente na área da Bahia de São Francisco, durante o final dos anos 1960 e início dos anos 1970. O assassino é conhecido por pelo menos 5 assassinatos confirmados e 2 tentativas de homicídio. As vítimas eram, em sua maioria, casais que foram atacados em áreas isoladas. Uma das características mais distintas do caso do Zodíaco é o envio de cartas criptografadas aos jornais locais e à polícia. O assassino confirmou que as cartas continham informações que revelavam sua identidade. Até hoje, algumas das cartas criptografadas permanecem não decifradas e a verdadeira identidade do Zodíaco permanece em grande parte desconhecida. O Zodíaco adotou um símbolo característico composto por um círculo com uma cruz no centro e uma linha sinuosa através dele. Esse símbolo foi frequentemente usado em suas comunicações e ameaças. O assassino enviou cartas à imprensa com detalhes sobre os assassinatos, incluindo informações que apenas o verdadeiro autor poderia saber. Ele também ameaçou continuar matando se suas mensagens não fossem publicadas. A polícia e o FBI investigaram ativamente o caso do Zodíaco, mas não conseguiram identificar ou capturar o assassino. Houve suspeitas e investigações em relação a várias pessoas ao longo dos anos, mas nenhuma prisão definitiva foi feita. Várias teorias foram compostas sobre a identidade do Zodíaco, incluindo a alegação de que ele era um criminoso condenado ou um ex-militar. A falta de evidências conclusivas e a natureza misteriosa das comunicações do assassino alimentaram especulações e teorias da conspiração ao longo dos anos. Após o início da década de 1970, os assassinatos atribuídos ao Zodíaco parecem ter cessado, e ele desapareceu da vista pública. Não houve mais comunicações confirmadas do assassino. O caso do Zodíaco permanece um dos casos não resolvidos mais famosos da história dos crimes dos Estados Unidos. A busca pela verdadeira identidade do Zodíaco continua sendo um tópico de interesse para entusiastas de crimes reais e investigadores amadores. Até hoje, a identidade do Zodíaco e as razões por trás de seus crimes brutais e comunicações criptografadas permanecem envoltas em mistério, tornando um dos casos mais enigmáticos e sinistros da história criminal americana. O voo MH370. O voo MH370 da Malaysia Airlines é um dos maiores mistérios da aviação civil da história moderna.
moderna. Este voo desapareceu misteriosamente em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo, enquanto voava da Malásia para Pequim, na China. O voo MH370 decolou da Malásia com destino à China às 0 horas e 41 minutos, horário local. O avião era um Boeing 777-200ER. O último contato entre o avião e os controladores de tráfego aéreo ocorreu aproximadamente 40 minutos após a decolagem, quando o avião estava sobre o mar do sul da China ao sul do Vietnã. Nesse ponto, todas as comunicações por rádio e transponder foram desligadas de forma deliberada, tornando o avião virtualmente invisível para os radares. Após a desativação das comunicações, o avião fez uma série de manobras que o levaram a mudar de rumo e a voar em uma direção oposta à rota planejada, retornando em direção ao Oceano Índico. O avião desapareceu completamente dos radares e sistemas de rastreamento. Não houve contato com a aeronave e nem sinais de destroços foram encontrados. Após o desaparecimento do MH370, uma das maiores operações de busca e resgate da história da aviação foi iniciada, envolvendo vários países. A investigação concentrou-se em várias teorias, incluindo falhas técnicas, atos terroristas e problemas psicológicos do piloto. No entanto, nenhuma teoria foi confirmada. Em julho de 2015, um fragmento de asa conhecido como flaperon foi encontrado em uma ilha no Oceano Índico, confirmando que MH370 provavelmente caiu no oceano. Mais fragmentos foram encontrados subsequentemente nas praias da região. Após anos de busca no Oceano Índico, a Austrália liderou uma operação de busca de 1.046 dias em uma área de cerca de 120 mil quilômetros quadrados. No entanto, em janeiro de 2017, as buscas principais foram oficialmente encerradas, após não terem encontrado os destroços principais do avião. O desaparecimento do MH370 gerou inúmeras teorias da conspiração e especulações. Alguns acreditam que o avião foi sequestrado e desviado intencionalmente, enquanto outros suspeitam de ações do piloto ou problemas técnicos. Apesar do encerramento das buscas principais, as investigações sobre o desaparecimento do MH370 continuam em andamento. Novos fragmentos encontrados e análises adicionais podem fornecer mais informações sobre o que aconteceu com o avião. Até o momento, o desaparecimento do voo MH370 continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da aviação civil. O destino final da aeronave e o motivo de seu desaparecimento ainda são assuntos de especulação e debate. Fala, meus caros, esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você chegou até aqui é porque é muito curioso mesmo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E me fala aí, qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Do mais, é isso. Tchau!